Agora 7h17 e Nuno Domingos, esta é a hora dos não alinhados na tarde TSF. E hoje porque é quinta-feira com Cecília Meireles. Boa tarde, Cecília. Olá, Nuno. Sem surpresa, as contas do Estado nos primeiros 2 meses do ano reveladas hoje mostram uma subida drástica das despesas, uma diminuição percentual ainda maior em relação às receitas. Todas as justificações apresentadas pelo Governo rimam com a pandemia. Há aqui alguma coisa que seja surpreendente, Cecília? Não, elas rimam de facto com pandemia. A única coisa que me parece surpreendente é que o Governo não tenha previsto esta situação de outra maneira no orçamento. Eu se bem me lembro de estar a discutir o orçamento para 2021, a grande medida relacionada com pandemia que lá havia era uma medida que se relacionava com desconto no IVA para incentivar despesas com o turismo. Ora, nós como estivemos confinados durante grande parte do tempo, é bom de ver que essa não era a medida mais adequada. Mas eu acho que vale a pena olhar um bocadinho para aqui e perceber o que é que aconteceu. As medidas relacionadas com o Covid são cerca de 1.500 milhões de euros, grosso modo, e é cerca de 1.000 milhões de aumento da despesa, com apoios às empresas e com despesas em saúde, e depois uma redução de receita de 438 milhões de euros, que é basicamente prorrogações do IVA e suspensão de execuções fiscais. Ainda há pouco tempo eu ouvi uma apresentação em que se falava de um alívio fiscal e contributivo de 5.000 ou de 6.000 milhões de euros. É engraçado perceber, ou engraçado, mas não tem graça nenhuma, perceber que afinal a realidade destes 2 meses foram só 438 milhões de euros. Portanto, face ao que o Governo anunciou, isto até me parece muito pouco face aos grandes anúncios de milhões. Ou seja, haverá a tendência para aumentar a despesa? Não, eu acho que há aqui uma tendência e que vale a pena falar um bocadinho sobre ela. Há uma grande tendência para os anúncios de milhões. Eu hoje de manhã acordei, eram mais 1.000 milhões que estavam contabilizados. Aqui há umas semanas eram os tais 6.000 milhões. Os problemas não se resolvem em anúncios de pacotes de milhões, porque depois, quando as pessoas ouvem isto e quando têm algumas realidades, eu lembro-me, aqui há umas semanas falava, e é um exemplo como outro qualquer, mas com uma senhora que tinha uma relote de cachorros quentes e que dizia que tinha recebido um apoio de 100 ou 200 euros e que estava há muitos meses, há quase um ano, sem coisa proibida de trabalhar. Isto depois cria nas pessoas uma indignação e uma revolta. Da mesma maneira, em relação à oposição, também é importante que os partidos que fazem oposição, e eu faço-a, que vão um bocadinho para além de dar voz à indignação. Não chega a dar voz à indignação. É preciso também perceber o que é que está a acontecer, porque é que está a acontecer e tentar encontrar soluções razoáveis e realistas. Porque senão ficamos nesta coisa do Governo diz é mais 1 milhão, a oposição diz é uma vergonha, e continuamos todos muito indignados e não se resolve nada. E é pensar nisso que aqui vale a pena falar um bocadinho da questão das moratórias, porque elas estão muito relacionadas. O que é que são moratórias? É basicamente dizer-se às pessoas que a prestação que têm para pagar ao banco, por exemplo, de crédito à habitação, que não a pagam durante um determinado período de tempo, ou que as empresas, as prestações que têm que pagar por endividamento, também não pagam. Porquê é que em Portugal esta questão está a assumir contornos muito importantes e nós, sobretudo no que toca às moratórias às empresas, temos um peso muito grande de crédito em moratória face ao que acontece noutros países da Europa? Isto tem a ver com a resposta que foi dada em Portugal à pandemia, sobretudo à primeira vaga da pandemia. Se bem se lembram, a principal resposta foi basicamente o layoff simplificado, que foi dos mais restritivos da Europa, quer dizer que houve muitas empresas que noutros países teriam tido acesso a esta medida que em Portugal não tiveram. Apoios a fundo perdido na primeira vaga praticamente não houve, só começaram a aparecer na segunda e parece que só estão a entrar em velocidade cruzeiro agora nestes 2 primeiros meses de um ano e mesmo assim muito pouco. E portanto, alívio fiscal, como já se percebeu, foi muito pouco. Isto quer dizer o quê? Traduzindo, é que as pessoas e as empresas continuaram a pagar impostos, mas deixaram de pagar ao banco. E, portanto, a válvula de escape do sistema foram precisamente as moratórias bancárias. Isto quer dizer o quê? Que no momento em que se recomeçar os pagamentos, e em algum momento vai ter que se recomeçar os pagamentos, eu acho que deve ser o momento em que a economia volta ao normal, porque antes é de facto impossível, mas nesse momento há uma série de problemas que estão mais ou menos varridos para debaixo do tapete,
mas que vão aparecer. E por isso é que eu hoje dizia que as moratórias são uma bomba relógio e que adiá-las não impede a explosão, adia o momento da explosão, mas era importante que o Governo começasse a explicar, quer às famílias, quer às empresas, o que é que tem planeado para ajudar nestes pagamentos, porque senão vai mesmo ser impossível e nós arriscamos a ter o grande problema da pandemia, arriscamos a que ele seja sentido quando já estamos a sair da pandemia, quando já éramos supostos estar em recuperação económica. Ora, precisamente, um dos primeiros prazos nesta matéria vai acontecer já na próxima semana, quando as chamadas moratórias privadas concedidas pelos bancos vão deixar de existir, as outras estão remetidas lá para setembro. Onde é que acha que está o principal problema? É nas famílias ou nas empresas? É em ambas. Nas famílias depende da situação em que elas estão. Há famílias para quem a pandemia se sentiu menos porque conseguiram manter os seus rendimentos. Há outras famílias que ficaram sem emprego. Há profissionais liberais que estão proibidos de trabalhar, estão legalmente proibidos de trabalhar. Há famílias em que houve layoff, quando só recebiam 2/3. Depende de família para família. E, portanto, eu acho que também aqui as soluções vão ter que ser modeladas. Por outro lado, para as empresas, os dados que eu conheço apontam para um peso muito excessivo em Portugal das moratórias, da utilização das moratórias sobre as empresas. Eu acho que esta foi mesmo para as empresas a principal válvula de escape. E, portanto, vai ter que se encontrar uma solução para as empresas que são viáveis, mas que se tornarão inviáveis se este endividamento todo lhes cair em cima no momento em que começarem a pagar prestações. E, portanto, eu acho que a discussão tem que andar por aqui. No momento da retoma, vai ter que se encontrar aqui, e eu vejo, por exemplo, soluções de recapitalização, que é como quem diz, voltar a fortalecer o capital das empresas. Não é por acaso que no plano de recuperação e resiliência, não é por acaso que se discute tanto quanto é que vai ser investido na administração pública e em obras públicas e quanto é que vai para as empresas. Eu acho que a decisão de que menos de 1/3 vá para as empresas é uma decisão completamente errada. Não só porque vai para o setor, porque é preciso que ela vá para o setor mais dinâmico da economia, que é sempre a iniciativa privada, mas também porque é preciso perceber que há aqui muitos problemas, que as empresas foram sendo mantidas vivas, mas não estão em situação financeira nada saudável. No fim, não vão recomeçar do ponto de partida, mesmo aquelas que estiveram encerradas a pandemia inteira. E vai haver um peso do outro lado também, dos bancos, ou não? E vai haver... Se este problema não for resolvido com um gradualismo e com sensatez, é evidente que, à medida que começar a ser registado crédito mal parado, podemos voltar a ter outro problema na banca. Ora, como nós ainda nem resolvemos aquele que tivemos, infelizmente, na altura entre 2008 e 2011, ainda sentimos as ondas disso, ainda estamos a sentir as ondas disso, quer dizer, também sentimos a onda de muita má gestão e de práticas criminosas, mas essa é outra conversa. Mas como ainda estamos a sentir as ondas disso, eu acho que isto tem que ser gerido com muito cuidado. Eu gostava de ver, lá está, eu estou aqui a tentar não ser a oposição que diz isto é uma vergonha, tinha que haver uma solução. Porquê é que é preciso nós percebermos porque é que acho eu, embora o Governo nunca o tenha admitido, porque é que eu acho que o Governo adotou estas soluções que foram muito baseadas em linhas de crédito e em moratórias? Porque nós somos um país ainda muito endividado, com uma dívida pública muito alta e com finanças públicas ainda frágeis. E eu acho que era melhor e muito mais saudável o Governo explicar isto às pessoas e explicar que nós não temos o músculo financeiro que tem, por exemplo, um país como a Alemanha para dar ajudas a sério às suas empresas. E, portanto, temos que encontrar aqui outras soluções que vão implicar mais sacrifícios no futuro do que outros países que conseguiram responder de outra maneira à pandemia. Eu acho que era melhor falar com verdade e com realidade do que estar aqui a vender um mundo de fantasias e de milhões que depois não é sentido na realidade, nem pelas famílias, nem pelas empresas. Já agora, só para terminarmos, acha que ainda nessa linha da forma de fazer política, há ambiente político à esquerda e à direita do Partido Socialista para que haja uma solução consensualizada em relação a essas soluções?
a solução não tem que ser consensualizada. Eu não defendo sequer. Eu acho que, consoante as pessoas sejam de direita, de esquerda, de centro, de determinada direita ou de determinada esquerda, têm visões diferentes. É normal que haja soluções diferentes. E, portanto, a solução, para mim, não tem que ser necessariamente consensualizada. Agora, a discussão política é que deve ser com base nas diferentes soluções que estão em cima da mesa. E não simplesmente em fazer propaganda do lado do governo e dar voz à indignação do lado das oposições. É esta diferença que eu gostava de dizer. Eu acho que para uma pessoa de esquerda pode ser, por exemplo, deixar as dívidas perdurarem e ir sempre aumentar as dívidas. Eu acho que essa solução é completamente inviável. Tem que se encontrar aqui formas de capitalização das empresas, formas de ajudar as famílias, que sejam graduais, e depois também tem que se encontrar aqui uma forma de distinguir as empresas que são viáveis das empresas que não são viáveis, com critérios objetivos, para depois não termos aqui também uma economia de favor, digamos assim. Não é fácil encontrar. Podemos não chegar a consensos. Agora, discutirmos isto sem termos soluções em cima da mesa é que eu acho que é muito pior do que não chegar a consensos, é não chegar a parte nenhuma. Obrigado, Cecília Meireles. Até para a semana.